Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses capítulo 3, versículos 23 ao 24. Estamos iniciando o mês de agosto e nós vamos falar sobre organização, dentro aí do nosso acróstico da palavra comissionado. Nós vamos trabalhar então durante esse mês de agosto o tema organização, dentro do ano da renovação. Diz assim a palavra do Senhor: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quando nós falamos em organização, a palavra serviço, ou a temática do serviço, ela praticamente volta à tona para nós. Nós trabalhamos ela no mês de junho, e não é a intenção falar novamente, mas elas estão intimamente ligadas, porque nós, quando estamos cumprindo a nossa missão, quando estamos vivendo para a glória de Deus, quando estamos nos programando, e organização tem a ver com excelência, tem a ver com planejamento, tem a ver com sabermos exatamente aonde nós queremos chegar. E isso não serve apenas para o que diz respeito à vida cristã dentro das quatro paredes da igreja. Organização tem a ver com a vida de uma forma muito geral para as pessoas. Tem a ver com plenitude, tem a ver com o nosso total, tem a ver com a tua vida em família, tem a ver com os teus estudos, tem a ver com o teu trabalho, tem a ver com tudo. Uma pessoa que não se organiza, ela vive de maneira totalmente disfuncional. E até uma frase que eu coloquei de orientação para o mês, para todos que vão pregar em agosto, eu coloquei ali, que um organismo que não cresce de maneira organizada, ele nada mais é do que uma anomalia. Por quê? Porque a vida sem organização, ela vive totalmente, você vai viver ela totalmente de maneira despretensiosa. E eu não estou dizendo que você não possa deixar algumas coisas acontecerem na sua vida, mas quando alguém decididamente vive sem nenhuma organização, essa pessoa está simplesmente nadando conforme empurra a correnteza. E nós temos que nos lembrar que o mundo, a sociedade, sempre está indo numa direção de corrupção, mentira, falsidade e erro. E quanto que a vida cristã nos faz remar totalmente contrário a esses conceitos. Ah, mas da onde eu estou tirando isso? Eu tiro isso quando a filosofia dos últimos dias é que o mundo é dos espertos. O que importa é você ganhar, mesmo que você tenha que pisar na cabeça de todo mundo. O que importa é você mentir, mesmo que sendo errado, mas você está conquistando alguma coisa com essa mentira. Então, a partir do momento que esses são os valores que norteiam a sociedade dos tempos atuais e já de muitos anos, porque quem norteia essa sociedade é o diabo, então nós temos como filhos de Deus que remar contra essa correnteza. Então você não pode estar simplesmente sendo levado, você precisa ligar os seus motores e nadar contra essa sociedade corrompida que tem muitas vezes pregado situações totalmente diferentes. Agora, como encontra com tanta força que vem contra nós? Só com Deus, com foco, com organização, com trilhos bem definidos. E até o tema da mensagem dessa manhã é: mantenha-se nos trilhos. Eu vou falar até um pouco melhor aqui com mais convicção. Eu tenho certeza que uma pessoa, um crente, que entende a importância da organização na sua vida como um todo, a plenitude de Deus vai se manifestar de forma muito mais evidente na sua vida do que na vida de outras pessoas que vivem de maneira mais despretensiosa. Esses dias alguém me disse: pastor, você entra em desespero quando as coisas saem do planejamento ou do controle, porque você gosta de tudo muito organizado. Eu disse:
Não é que eu gosto de tudo muito organizado. Eu morro se não tiver organizado. É diferente. Porque tem a ver com a minha personalidade. Se algo começa a sair muito fora do que eu estava pensando ou trabalhando em cima daquilo, eu simplesmente fico perdido naquela situação. Isso tem a ver com característica. Tem gente que consegue até administrar as coisas de uma maneira mais solta. Eu não consigo. Então esse tema para mim, ele é muito importante. E o que significa essa palavra trilhos aqui, dentro dessa proposta? Trilhos tem a ver com organização, com direção, com rumo certo, aonde você está fixado num caminho que tem destino final. O grande problema das pessoas hoje é que elas não sabem para onde vão. Vivem totalmente à deriva. E gente, viver à deriva é desesperador, porque você não sabe para onde a maré te leva. E cada hora, entenda o seguinte, maré muda de direção a cada tempo, conforme as circunstâncias da natureza, conforme o clima, as marés mudam. As correntezas tomam direções diferentes. Então, se você viver à deriva, você corre um grande risco de não saber aonde você vai chegar no destino final. Agora, quando você está nos trilhos, é diferente. Porque o cristão que está nos trilhos, ele sabe aonde ele chega. Mesmo que diante dos trilhos hajam muitos obstáculos. Eu vi uma foto muito legal na internet quando eu estava pesquisando essa aqui, porque tinha uma outra foto que tinha um caminho com trilhos assim, e um monte de árvores derrubadas no meio do caminho. E isso é óbvio. Você está passando ali com um trilho no meio de uma floresta, aconteceu um acidente natural, um raio caiu, um vendaval, e aquilo foi derrubado e ninguém tirou. Quando você estiver passando com o teu vagão lá, com o teu trenzinho lá, certamente você vai dar de frente com aquela situação. E essa situação é natural para nós, ela acontece conosco. Quem não tem algumas árvores diante dos seus trilhos? Quem não tem desafios, lutas e problemas sendo enfrentados em cada instante da vida? Nós temos. A grande questão é que se você está no trilho certo e se mantém nele, você tem uma segurança. Jesus disse assim lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o trilho, a verdade e a vida, parafraseando aqui a palavra caminho. Ele disse, eu sou o trilho certo para vocês. Não tinha nem trem naquela época. Mas nos dias atuais ele poderia usar essa expressão de forma muito tranquila. Porque ele poderia dizer para nós, olha, quando você entrar no caminho, quando você colocar o vagão da sua vida nos meus trilhos, você sabe que apesar das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, e ele mesmo disse, olha, eu disse todas essas coisas, João 16:33, para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nos trilhos haverão tribulações, nos trilhos haverão enfermidades, nos trilhos haverão lutas, mas no destino final desse trilho de Jesus, é o que nós vamos falar daqui a pouco, eu não vou falar agora, porque senão vai perder a graça. Definição de plenitude. E essa palavra plenitude aqui, ela tem a ver com o que nós lemos no início do texto de Colossenses, e eu já vou voltar nele. Estado ou qualidade do que é pleno, cheio ou completo, totalidade. O que Paulo disse aos Colossenses? E tudo quanto fizeres, façam de todo o coração. Você vê que ele usa tudo e todo. Essas duas palavras, elas trazem a ideia de plenitude, de sermos plenos, de sermos completos. Em outras palavras, Paulo estaria dizendo na gíria do batatês. Cadê o Batata? Ele ficou até triste que eu falei da piscina e foi embora. Não, ele está lá com as crianças lá. Na gíria do batatês, ele falaria o seguinte: ó, velho, o que você tiver para fazer, não dá relaxo, não pode ramelar na missão. Seria o texto do apóstolo Batata aos Pedravivenses, capítulo 2. Seria mais ou menos isso. Tudo que você fizer, não faça de qualquer forma. Não faça de qualquer jeito. Não faça, e aí existe um outro texto da palavra do Senhor que diz: nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. E você só não faz dessa forma quando a palavra organização entra dentro do seu conceito.
Só pode se manter nos trilhos na viagem rumo à Nova Jerusalém quem não perde o foco e trabalha com excelência no reino de Deus. Crente meia boca não vive plenitude, vive migalhas. E isso, gente, serve para qualquer área da sua vida. Eu não estou falando de dinheiro. Isso serve para qualquer área da sua vida. Se você não for pleno no seu trabalho, você sempre vai viver nas migalhas da estrutura onde você está. Se você não for pleno nos teus estudos, você sempre viverá com algumas migalhas que serão oferecidas para você. Se você não for pleno no reino de Deus, você sempre viverá com as migalhas da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Mas a plenitude é sempre a melhor proposta para nós. Quando você entende pelo que você trabalha, por que você estuda, por que você faz o que faz e é o que é no reino de Deus. Quando você tem a compreensão clara dessas coisas, você vai perceber que muitas coisas se tornarão completamente diferentes na sua vida. Agora preste atenção. Em primeiro lugar, para a gente se manter nos trilhos, nós precisamos ter plenitude de ação. E isso está aqui no texto, está implícito no texto. Preste atenção nisso. Paulo está dizendo lá no versículo 23: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Por que plenitude de ação? O que isso tem a ver? O que tem a ver com o coração? Tem tudo. Porque o coração é o centro das nossas emoções, dá para a gente dizer assim. Quando o nosso coração pulsa por algo, quando ele ferve por algo, ele funciona mais, o nosso corpo reage mais àquela realidade. E Paulo está dizendo que para a plenitude de Deus se manifestar na minha vida e na sua, tudo que eu fizer tem que ser de todo o coração. Se eu não, ou falando melhor, se eu não colocar o meu coração naquilo que eu estou fazendo, eu vou fazer de qualquer maneira. Eu vou fazer porque estão me pedindo, mas não porque eu entendi que aquilo é importante. Eu vou fazer porque se torna uma obrigação, mas não porque de fato é algo extremamente prazeroso para a minha vida. E plenitude de ação tem a ver com o que o próprio apóstolo Paulo já está escrevendo ali no contexto do capítulo 3. Veja o que Paulo diz lá no versículo 1 desse capítulo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Gente, se existe um exemplo de alguém que foi pleno em ação, foi Jesus, que não julgou que o ser igual a Deus, ou que ser Deus, fosse algo que ele deveria se apegar. Mas antes, ele se desfez da sua glória, se fez menor do que os anjos, viveu entre os homens, foi julgado injustamente e condenado por homens pecadores sem ter nenhum pecado, vai a uma cruz, padece pelos nossos pecados, é morto e ressuscita ao terceiro dia. Se existe alguém que é exemplo, referência para nós, em plenitude de ação, de atitude, é Jesus. E principalmente quando ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é a maior referência para nós. As nossas ações precisam sempre estar fundamentadas na gratidão que temos em nossos corações por tudo aquilo que Jesus já operou nas nossas vidas. Você só vai estar colocando o teu coração de maneira plena naquilo que você faz quando você entende o que Jesus já fez por você um dia na cruz. Nós não somos capazes de atuar com plenitude de coração em qualquer área da nossa vida que seja, se nós não entendermos de fato quem Jesus é e o que Jesus fez um dia por nós naquela cruz. Porque se você entende o que Jesus fez, você vai perceber que até a sequência dessa mensagem vai fazer muito mais sentido para você e para mim. Quando nós não entendemos a pessoa de Jesus no centro do todo da nossa vida, nós começamos a dar nuances de desfocar, de olharmos para o lugar errado, começamos a não ter a atitude correta, começamos a não fazer mais aquilo
que sempre deveríamos ter feito. Porque se Jesus não é a pessoa mais importante, e se Ele não estiver de fato, plenamente dentro do meu coração, eu sempre vou estar colocando outras coisas no lugar de Jesus, e isso não é bom. Segundo, mantenha-se nos trilhos, e para isso, você e eu precisamos de plenitude na motivação. Lembra que eu falei de motivação no domingo passado? Que talvez não é uma motivação tão legal, o juízo vindouro, mas ela é de fato, ela nos motiva, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus. Então nós levamos Cristo para as pessoas perdidas, para que elas se convertam, e não vão para o inferno. Então é um tema ruim, mas uma motivação boa, porque pregando o evangelho e aquela pessoa se convertendo, você tem a certeza que ela vai para o céu. Não deixa de ser uma motivação para nós. Agora aqui, eu quero trabalhar dentro do aspecto do texto, porque ele vai dizer assim, ainda no versículo 23 de Colossenses 3. Como para o Senhor e não para os homens. Homens nos decepcionam. Quem aqui já foi decepcionado por algum ser humano? Levanta a mão além de mim. É meio normal. E eu vou dar uma dica para vocês, que é muito legal. Graças a Deus que isso é normal, porque senão ia ter algum problema com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que você pisa na bola. E eu também. A Bíblia diz que a natureza do pecado fica pulsando em nós todo santo dia quando a gente levanta, para a gente voltar a praticar o que nós praticávamos antes. Se não fosse assim, Paulo não ia escrever tantas vezes nas suas cartas que nós devíamos nos despir do velho homem, que deveríamos sepultar a nossa velha vida, que deveríamos abandonar as nossas velhas práticas. Você percebe que a ênfase bíblica que o apóstolo Paulo e os demais escritores do Novo Testamento dão à novidade de vida, à prática de novas ações que nos remetem à glória de Deus e não à nossa própria vida, elas fazem sentido, porque todo santo dia o diabo vai bater na tua porta e na minha e vai falar: deixa eu entrar, porque eu estou com saudade. E duro é quando você fala assim: ah, quer saber? Hoje eu também estou. E aí acabou. E aí é quando nós damos lugar para o adversário e ele passa a atuar de maneira sorrateira contra a nossa vida. Agora preste atenção. Quando você está plenamente motivado, as coisas são diferentes. Por quê? Olha o que Paulo vai falar no versículo 2, lá de Colossenses 3 mesmo. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Você percebe que, como ele diz, olha, faça como para o Senhor e não para os homens. Antes ele estava falando, pense naquilo que tem a ver com Deus e não nas coisas aqui da terra. E por que Paulo está dizendo isso? Porque as coisas dessa terra vão passar muito rápido. Você tem quanto tempo para curtir a tua vida? 60 anos, 70, 80? Vamos ser bem otimista. Você tem muito tempo aí para curtir. Agora, o que é 80 anos comparado à eternidade? Esse é o grande problema. Porque você curte 80 supostamente e perece para sempre. Enquanto que aqui você decide servir ao Senhor. Isso que é mais engraçado. Tem gente que pensa que ser crente é triste, que ser crente é um sacrifício. É triste e sacrifício quando eu ainda gosto do que eu fazia antes. Porque se eu entendi que era tão errado e só me levava para a lama, para o inferno que eu vivia antes, não é mais tão triste. Já contei para vocês, já perdeu até a graça a história do cara que testemunhou, né? Eu tinha muitos carros, muita balada, muitas drogas, muitas mulheres. Ai, as mulheres, que tempo bom. E aí o cara abriu o olho e estava na igreja dando testemunho, né? Que ele tinha se livrado daquilo, mas ele ainda tinha aquilo na vida dele, não tinha abandonado. Então ainda era bom para ele. E gente boa, o que passou, você deve lembrar com alegria daquilo que te fez bem, de algo legal que você fez por alguém, de uma experiência boa que você viveu. Agora, a prática pecaminosa nunca é boa lembrança, nunca vai ser, nunca será para a tua vida. O que foi, foi, meu irmão. Tem crente que conta vantagem de desgraça. Você já viu isso aí? Os caras fazendo competição. Não, agora deixa eu contar para você aqui. Eu fui pior que você. Aí o cara começa. Tal. Não, mas isso aí não é nada, deixa eu te contar. Quando vê, os caras estão vibrando. Oh, vamos fazer de novo?
De tão animado que o cara ficou com aquilo, gente. Calma. Você tem outras coisas para se sentir motivado. E Paulo está dizendo exatamente isso. Mantenha o seu pensamento nas coisas que têm a ver com Deus. Porque vamos falar a verdade? Se você ficar olhando só para essas coisas dessa terra, que motivação que você tem para viver? E eu provo isso para você. A maior parte das pessoas que se suicidam, nos bilhetes, hoje em dia está mais moderno, né? Que antigamente era bilhete que escrevia e deixava a carta na gaveta para o familiar ver, né? Hoje em dia, o cara vai lá, amarra a corda. Vai ficar engraçado, eu acho. Peraí, vou tentar. O cara amarra a corda no pescoço, fica em cima do banquinho. Gente, eu não estou fazendo graça com o suicídio. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí vai, o cara sobe. Aí ele pega o celular do bolso. Aí ele vê se tem bateria ainda, tal. Aí beleza. Aí ele pega. Se ele quiser uma posição mais legal, ele vai pegar o pau de selfie ainda. Para ficar mais... Porque se ele pegar assim, vai ficar meio gordinho. Vocês sabem disso, né? Você viu que um monte de gente... A mulherada, principalmente, tira foto assim, ó. Emagrece, boba, tá? Você não sabia? Assim, o rosto fica cheinho. Eu já ouvi uma pessoa me deu essa dica outra vez, porque ela disse que eu estava tirando foto reto. Eu nem sabia disso aí. Aí, beleza. Aí, subiu no banco, amarrou bem, deixou o nó bem pertinho. Aí começa já a dar aquela emocionada antes de começar a gravar. Aí põe uma live. Põe ao vivo lá no Face. Eu não sei se no Instagram faz isso também. Se fizer, beleza. Senão, não sei. Aí começa, gente. Eu vou me matar. Aí ela vai dando uma abridinha de olho. Sabe aquela abridinha de olho meio migué assim? Quando a pessoa está orando, que ela faz de conta que ela está orando, mas ela está dando aquela... Está fritando peixe e olhando o gato assim, que ela está vendo todo mundo para ver o que os outros estão fazendo. Ela vai vendo se tem gente entrando na live dela para ver se vale a pena se matar hoje ou não, se ela teve audiência. Eu estou falando uma bobeira, eu nem sei se isso aconteceu alguma vez. Já? Puxa vida, então eu não inventei esse negócio. Se matou mesmo. Eu pensei que era tão absurdo que ninguém ia ter coragem. Mas teve, infelizmente. As pessoas hoje, elas querem ter popularidade até na morte. Elas querem chamar atenção. Porque a motivação dessas pessoas é isso. É o que acham de mim, é o que curtem ao meu respeito. A motivação das pessoas é assim: o que as pessoas estão pensando de mim? Será que todo mundo está contente comigo? Essas coisas passam. O que as pessoas pensam ao teu respeito muda. Quer um exemplo? Vou citar o jogador, ele é figura pública, tá? O Neymar. Neymar é o menino Neymar, o herói Neymar, tudo Neymar. Aí teve uma denúncia que foi, aparentemente, aí foi dada como uma denunciação caluniosa aí contra a vida dele. Todo mundo já estava ali nas redes sociais no começo. Neymar estuprador, Neymar não sei o quê. Olha o Neymar e tal. Aí foram pegando supostamente as mentiras da moça lá. Tá vendo? O Neymar está sendo injustiçado e tal. Em menos de 2 meses, sei lá, que é o que durou, acho que foi da época da Copa ali, que jogaram e tal. O cara foi do céu ao inferno, na opinião pública. E eu não estou dizendo que ele é bom ou ruim, não é só de verdade. Estou citando a situação. Talvez das mesmas pessoas que diziam que ele era o herói do Brasil, e que eu não acho que seja, porque para mim herói é médico, professor, policial e assim por diante. Passou um tempo, o cara virou um vilão. E daqui a algum tempo, mais uma transação milionária, ele volta a ser o cara. E se um dia ele estiver me assistindo, se é que vai, eu não estou falando mal da pessoa dele, eu estou dizendo que é o que as pessoas montam ao nosso respeito. Porque as pessoas vivem atrás da opinião alheia. A Ana Flávia tem uma camiseta muito legal. Tá assim, tem um negócio rodando, está escrito: procurando a sua opinião. Aí tipo, tá rodando assim. Loading, né? Eu acho interessante isso. Porque o povo hoje em dia está procurando a opinião e quer saber, e fica se martirizando quando alguém não faz algo que ele está esperando. Isso é motivação terrena. Isso é pensar aqui na terra. Isso é quando você está esperando alguém bater palma para você, enquanto que você não deveria estar esperando isso. Sabe o que você tem que fazer? Conselho de Paulo aos Colossenses. Busque a motivação das coisas do alto. Tem um céu me esperando.
A eternidade é a minha casa final. Jesus morreu numa cruz e está me esperando para me receber na eternidade. Eu tenho muito mais para viver com Deus do que eu tenho nessa vida. Então eu não posso viver me motivando com coisas que passam, mas com coisas que são permanentes, que são eternas. A palavra de Deus não mente, vai se cumprir. Nossa motivação não consiste na quantidade de honras e agradecimentos que receberemos nessa vida, mas na frase que ouviremos de Jesus na eternidade: servo bom e fiel. Porque é essa frase que vai fazer tudo ter valido a pena. Porque quando você ouvir ela, você sabe que você já entrou no céu. Então valeu o sacrifício, o choro, a busca a Deus, a abnegação das coisas, falar do amor de Jesus para as pessoas, se abnegar da prática do pecado. Isso tudo vai ter valido a pena se você ouvir servo bom e fiel no final de tudo. Porque é isso que a palavra de Deus te promete e me promete. Você deve se manter no trilho. Você deve pautar a sua vida por uma motivação das coisas do alto, porque Deus vai dirigir os teus passos. A Bíblia diz assim lá em Provérbios: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Isso é organização, gente. A Bíblia está repleta de organização. Jesus disse: qual é o homem que vai calcular para construir uma torre antes não se assenta para calcular, para ver se consegue terminá-la? Aí você vai em outros lugares, você vê a organização de Jesus para multiplicar pão e peixe, gente. Jesus podia ter falado: pai, manda peixe do alto e pão, e por gentileza, já manda assado para facilitar o processo. Não, ele pegou 5 pães e 2 peixes do menino, prontinho ali, e multiplicou para milhares de pessoas comerem. Mas ele não falou assim: ó, seja o que Deus quiser, vamos fazer aleluia com o cesto do pão, e quem pegar, pegou, quem não pegar, que morra de fome. Não, sentem-se em grupos, de tantos, vão servindo as pessoas, façam isso. Se sobrou, recolhe para que nada seja desperdiçado. Gente, Jesus era alguém que gostava de trabalhar com organização. E aí, Jesus, vamos fazer a ceia onde? Dê o que dê. Vamos lá na beirada do templo, lá ver se o sacerdote libera para nós um espaço lá. Vai lá na rua tal, vai ter a situação assim, vocês vão lá, procurem o dono da casa, ele vai perguntar, diga que o Senhor já está esperando, vai ter um lugar arrumado, pronto, preparado. Gente, não tinha micro-ondas, air fry, não tinha nada dessas coisas naquela época. Então tinha que estar muito organizado, tinha que estar muito bem feito, bem preparado. Jesus é alguém porque ele está vivo, graças a Deus, Pai que o ressuscitou dos mortos. Jesus é alguém extremamente organizado e zela por organização. Um amigo uma vez disse: Rubinho, você é muito metódico, deixar as coisas mais soltas é legal, e vai acontecendo. Eu falei: rapaz, eu não aguentaria uma semana com você na igreja, eu ia infartar. Falei: o seu jeito eu respeito, tem gente que gosta, cara, mas Deus te abençoe, você fica lá e eu cá, porque não dá certo, é jeito. E ao meu ver, eu não estou dizendo que ele faça errado, mas eu vejo na Bíblia muito mais sentido e orientação para a organização do que laissez-faire, do que deixar a vida me levar, do que deixar acontecer como tiver que acontecer. Não, precisamos ser plenamente motivados pelas coisas do alto para viver uma vida organizada. Terceiro, para se manter nos trilhos dessa vida com Deus, plenitude da expectativa. Aí você pensa assim: mas o que isso pode ter a ver com a vida de alguém? Gente, olha o que Paulo vai dizer agora no versículo 24. Colossenses 3. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você vai receber da mão de Deus. Por que você tem que pensar nas coisas de Deus e não nas suas? Porque é da mão dele que você recebe a recompensa da herança. Agora deixa eu dar um dado importante para você. Essa palavra no grego é antapodozinho. Olha que coisa estranha aqui, né? Esquisito. E não se trata de qualquer retribuição, de um bem material, de algo que você herda, de um pai que faleceu e ele te passa, te transmite aquele bem. Mas da grande herança que nós receberemos por sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, o céu
é o maior presente que Deus concedeu à humanidade. E esse presente só foi possível porque o sangue de Jesus foi derramado numa cruz por mim e por você. Isso é plenitude de expectativa. Você está esperando o céu. E por que é importante esperar o céu? Porque Jesus disse que lá no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá depressão. Aqui eu já estou colocando outros nomes aqui, adjetivos aqui para a fala. Não haverá briga, não haverá dificuldade, não haverá desemprego, não haverá guerra, não haverá mentira. Sabe por que não vai haver nada dessas coisas? Porque a Bíblia diz que as velhas coisas já passaram e o pecado não tem lugar dentro do céu. Só entra no céu a igreja que teve os seus corpos glorificados e que se encontrou com o Senhor nos ares devido ao arrebatamento. Se você ouvir a trombeta de Deus tocando, se ela tocar hoje, os mortos em Cristo, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E quando isso acontecer, o Valdinei e a Rosane aprenderam isso na aula de batismo nos últimos dias aqui que a gente fez. Nós teremos o nosso corpo glorificado. Não vai ser mais essa matéria falha, que padece de alimento, que padece de sentimentos, tem necessidades humanas, que está corrompida pela natureza do pecado. A glória de Deus vai nos tornar semelhantes ao Cristo, e nós estaremos diante do Rei dos Reis para sempre. Isso é expectativa. Você deve se motivar em trabalhar para Jesus e organizar a sua vida, porque o céu é o teu endereço. Você não vai para o inferno. Se a Bíblia dissesse, viva a tua vida do jeito que for, porque no final é só inferno que resta, aí eu ia dizer, meu irmão, que igreja que nada, vamos descer para o bar ali e vamos aprontar, vamos fazer tudo o que tiver que fazer, porque não tem nada de bom nos esperando. Agora, meu irmão, o melhor de Deus, Ele já veio para nós, Ele já foi consumado na cruz, porque as portas do céu se abrem a partir do momento que Jesus diz está consumado. Porque Jesus disse àquele ladrão, eu te digo que ainda hoje você estará comigo no paraíso. É o pré-céu, não é o céu ainda de verdade. Paraíso é estado intermediário. Os salvos estão aguardando o arrebatamento da igreja e a consumação do juízo final para entrarem no céu, na nova Jerusalém que desce do céu. Nós vamos para lá. E isso é expectativa. E isso é que deve levar o nosso coração a pulsar, porque nós não estamos esperando por algo que é passageiro, por algo que é duvidoso, por algo que talvez aconteça ou não. A Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros dele, e ele é o dono do céu, e ele dirá, vinde benditos de meu Pai, eis aqui o reino que vos estava preparado desde a consumação dos séculos. Essa é a frase de Jesus que nos faz esperar pelo céu. Em último lugar, plenitude no cumprimento da missão. Olha, pensa aqui comigo. Temos que ter plenitude na ação, as nossas ações, nossa atitude, ela tem a ver com Cristo, ela não tem a ver conosco mesmo, ela não tem a ver com circunstâncias, ela não tem a ver com pessoas. A nossa motivação, ela não tem a ver com gente, com o que eu tenho, com o que eu ganho, mas com aquilo que Jesus fez por mim, com a pessoa de Jesus. Eu penso nas coisas do alto e não nas minhas coisas. Plenitude na expectativa, porque é o céu que eu estou esperando, é a eternidade na presença de Deus Todo-Poderoso. E cumprimento da missão, porque para que todas essas outras coisas façam sentido e se cumpram, a missão precisa ser cumprida. Porque se eu sou igreja e eu recebi uma grande comissão, um comissionamento, ou seja, Jesus disse à igreja que há uma missão a ser cumprida e ela precisa ser completada por cada um de nós. Então o cumprimento dessa missão precisa ser feito de maneira plena. Por isso que eu disse que não dá para o crente ser meia boca, não dá para o cara fazer as coisas de qualquer forma. Olha o que Paulo vai concluir no versículo 24 lá de Colossenses 3. O que ele nos diz aqui? É a Cristo, o Senhor, que estais servindo.
Nós temos um Senhor. E quando você tem um Senhor sobre a sua vida, Ele não pede, Ele manda. E o fato dele mandar não torna um carrasco, pelo contrário, porque se Deus sabe o que é melhor para mim, o que Ele está mandando eu fazer, Ele está mandando eu fazer porque vai ser melhor. O duro é você receber uma ordem ruim. Aí é ruim. Agora Deus nunca vai te pôr em fria. Ele sempre vai me mandar viver aquilo que vai trazer transformação de vida e bênção para o meu coração. Agora pensa comigo. Paulo está dizendo que é Cristo, o Senhor, que você está servindo. E a palavra Senhor aqui, no Novo Testamento, a maior parte das vezes, ela vem no grego Kyrios, que é a quem eu devo total obediência. E por que eu tenho que prestar atenção nessa plenitude, no cumprimento dessa missão? Porque se eu cumprir a missão de maneira relaxada, eu corro o risco de ouvir do Senhor um dia algo que eu não posso ouvir e que eu não desejo ouvir. Muitos virão naquele dia e dirão: Kyrios, Kyrios, ou está lá, Senhor, Senhor. E ele ainda enfatiza por 2 vezes a palavra. E toda vez que Jesus fazia isso, quando ele dizia em verdade vos digo, isso era uma maneira didática do judeu, de dizer que aquilo era tão importante, aquilo era tão fundamental para o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo, que ele repetia a expressão, para que a atenção da pessoa se prendesse àquilo que estava falando. E ele disse: muitos virão naquele dia e me dirão, Senhor, Senhor. Como parafraseando, poderia traduzir dizendo: muitos virão naquele dia e me dirão, a quem eu devo total obediência. A quem eu devo total obediência. Profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, falamos outras línguas, curamos. E eu vos direi abertamente naquele dia: apartai-vos de mim, todos vocês que praticam o mal. Gente, isso me deixa relativamente, para não dizer plenamente, assustado. Porque Jesus está dizendo que fazer as coisas de qualquer forma para Ele não é legal. E eu vou explicar por que não é legal. Porque quando eu passo a servir ao Senhor de qualquer maneira, de uma maneira despretensiosa, e eu não me atento a princípios, valores, fundamentos que a palavra traz ao meu coração e que eu devo obedecê-los e vivê-los, eu corro um grande risco de passar a viver uma vida com Deus totalmente libertina, leviana e despretensiosa. E o que isso vai produzir para a minha vida? Uma falsa sensação de que eu sou um bom crente. E aí eu vou fazendo como o Zeca canta: deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que aí o cara vai vivendo de qualquer jeito, não obedece a palavra de Deus, mas ele fala: Senhor, Senhor, eu fui na igreja, Senhor, eu ajudei, o pastor chamou para ajudar lá na festa, eu fui, Senhor. Mas ele vai falar: eu nunca te conheci. E tem um problema, porque esse texto lá de Mateus, que Jesus fala isso, a palavra conhecer, ela tem a ver com o marido que desposa a esposa. E Jesus está dizendo, em outras palavras: você nunca foi minha noiva, eu nunca te conheci de verdade, nós nunca tivemos intimidade. Aí Jesus não está usando o aspecto da relação sexual, mas ele está dizendo da intimidade, de ser um. Porque o casamento traz a fusão de uma só carne do casal. E era isso que Jesus estava dizendo: vocês nunca foram um comigo. Vocês me chamam Senhor, mas vocês nunca me obedeceram de verdade. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês nunca me amaram ao ponto de abandonar suas velhas vidas para viverem a vida que eu tinha para vocês. Então tchau, porque agora é tarde. Se apartem de mim, vocês que praticam o mal, porque no céu não entra crente meia boca. No céu só entra crente que depende da graça e da misericórdia de Deus para viver a sua vida e busca obedecer a palavra de Deus dentro de todas as suas limitações, mas busca cumprir a sua missão com excelência, dentro das suas capacidades. Lá em Mateus 24, do 44 ao 47, olha o que diz: assim também, vocês precisam estar preparados,
porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Sabe o que eu entendo dessa palavra, todos os seus bens? Gente, o céu é de Deus, a criação é toda de Deus. Quando o Senhor voltar a encontrar eu e você fiéis a Ele, firmes nele, com todas as nossas falhas, tentando sempre fazer alguma coisa melhor cada dia para a gente se aperfeiçoar nele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, o céu é de vocês, porque vocês são meus herdeiros e são co-herdeiros com o meu filho. Tudo isso aqui é de vocês. O céu é de vocês. É isso que Jesus está falando aqui em outras palavras. Vigie, esteja alerta, espere pelo teu Senhor, porque se Ele te pegar esperando por Ele, se Ele chegar e você estiver preparado, você vai receber tudo dEle. Agora o que acontece, e o texto vai continuar depois, o que acontece com quem não está preparado? O que acontece com aquelas virgens que não mantiveram azeite nas suas candeias? O que acontece com aqueles servos impiedosos que não esperaram pelo seu Senhor vir prestar contas da sua propriedade? O que acontece com aqueles que não vigiaram diante da perspectiva da volta de Jesus? Eu não quero para mim nem para cada um de vocês nada que não seja a plenitude do cumprimento da missão. Porque se nós vivemos, e a vida do crente, ela se resume em cumprir a missão dada pelo Senhor, devemos proclamar o reino de Deus aos perdidos dessa terra. Somos servos de Deus e devemos zelar por aquilo que o Senhor nos confiou, vivendo nossas vidas de maneira agradável ao Senhor. Servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não temos nenhuma limitação, entenda bem aqui onde eu vou dizer essa palavra, a partir de de Deus, autoridade e poder, fomos comissionados e devemos dedicar totalmente nossas vidas a serviço de Jesus. Tem um texto que eu gosto muito lá de Hebreus, que fala de organização, de foco. Você quer montar palestra motivacional, meu irmão? Pode citar esse texto de Hebreus que vai ser um sucesso para você. Olha o que diz aqui o autor aos Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em outra tradução vai dizer assim, mantendo os olhos fitos em Jesus. E eu poderia criar uma nova tradução aqui, olhando só para Jesus. Você só consegue ter plenitude no cumprimento da missão se você só olhar para Jesus. Se você olhar para as dificuldades desse mundo, você para de olhar para Jesus. Se você olhar para os defeitos das pessoas e para aquilo que as pessoas estão fazendo de mal contra a tua vida, você para de olhar para Jesus. Se você para de olhar para Jesus, você começa a viver num limbo espiritual, aonde você já não consegue mais entender o seu papel no reino. E aí alguém pode dizer, o que eu faço para retomar as primeiras obras? Tem gente que assim, nossa, mas é muito difícil, como é que eu volto a viver o que eu já vivi com Deus? O pastor Paulo ensinou uma simpatia semana passada aqui, né? Totalmente gospel, né? Para você não gastar mais no cartão, né? Você pega uma tesoura bem pontuda, grande, cata o cartão e corta. Essa simpatia funciona, porque você nunca mais consegue usar aquele cartão. Ela funciona. Olha que bela simpatia que o pastor Paulo ensinou, né? Claro que foi brincadeira, mas olha, coloca em prática, você vê se não funciona. Pega a tesourinha e o cartão lá, é uma bênção. Agora pensa comigo aqui uma coisa. E é isso que eu quero falar para você, para a gente concluir. Será que muitas vezes a gente não está vivendo frustrado e sem conseguir achar o caminho de volta? Porque a gente está tentando voltar no mesmo caminho que a gente se afastou? Já pensou nessa perspectiva? Eu estava andando num trilho. E aí eu me perdi naquele trilho. Só que eu quero reviver tudo que eu vivi naquele trilho, sem me dar conta que foi naquele trilho que eu me perdi. Ou seja,
Como que eu volto a viver o que eu vivia, o primeiro amor? Peça para Ele te colocar no trilho certo. Peça para Jesus te colocar na direção que Ele tem para você. Você talvez, e eu te afirmo isso, não vou nem dizer talvez, você não vai conseguir viver mais o que você já viveu antes. Você está mais velho, tua vida passou, você teve várias experiências desde que você já viveu alguma coisa. Você nunca mais vai conseguir viver o que você viveu no passado. Seja de maneira familiar, acadêmica, profissional, questão de vida cristã. Você não vai conseguir porque é impossível, é fisicamente impossível você ser a mesma pessoa que você foi há 15 anos atrás. Tudo mudou na tua vida. Agora, o que é possível e plenamente possível é você chegar e falar assim: Senhor, muita coisa se passou e eu deixei muita coisa se perder no caminho. Eu só quero te pedir uma coisa, Senhor. Eu não sei como, mas me coloca de novo no trilho. Coloca o meu coração mais uma vez nos trilhos. E me ajuda a me manter firme até o fim, Senhor. Porque eu não quero descarrilhar mais o vagão da minha vida. Me ajuda a organizar os meus pensamentos. Me ajuda a organizar a minha vida. Para que eu possa viver totalmente rendido aos teus pés. Fecha os teus olhos.